noite. Meus irmãos, se você está aqui nessa noite, primeiramente, calma aí, antes de eu começar, eu fico emocionada de todas as vezes que o Senhor se revela tão claramente e que o Espírito Santo fala tão escancarado. E essa palavra que nós vamos meditar e refletir nessa noite, ela vem me incomodando desde segunda-feira, e ela vem mexendo comigo, e ela vem falando comigo em vários momentos do meu dia, desde o momento que eu sentei para começar a rezar e formar aquilo que o Senhor vai falar com a gente. E aí uma das primeiras palavras, vocês vão ver, eu vou começar a pegar no Salmo, é sobre a humildade, Bruna Haddad. E ela não sabe nada do que vai ser falado. E aí nesses momentos em que o Espírito Santo se mostra tão escancarado, tão íntimo, tão perto, tão verdadeiro, tão amigo, isso me emociona. Isso transforma o meu coração. E assim como essa palavra vem trabalhando em mim, me incomodando desde segunda-feira à noite, eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar, para realizar com todos nós nessa noite. Amém? Amém. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada por ser boca de Deus, bebê. Obrigada. Meus irmãos, se você está aqui nesta quarta-feira à noite, véspera de feriado, você está aqui porque você tem sede de Deus. Entenda isso. Porque a sua alma, ela anseia por Deus. Ela quer mais de Deus. Por mais que o seu corpo, a sua carne, deseje o pecado, você está aqui não é por acaso, não é coincidência. Você está aqui porque você tem sede de Deus. Amém? Entenda e tome posse dessa palavra, desse entendimento. Eu tenho sede de Deus. Repete aí alto. Eu tenho sede de Deus. Amém. Pega a sua Bíblia. Nós iremos meditar, ruminar hoje essa palavra. Salmo. E confesso para vocês, partilha, que eu sempre achei difícil interpretar, entender os salmos. Não sei vocês, tá? Eu, Jéssica. Eu sei que é um grande louvor a Deus sempre. Mas eu sempre achei com palavras difíceis. Obrigada, meu amor. Eu sempre achei difícil de entender. E aí, o Senhor vem logo e me dá para pregar sobre um salmo. Eu gosto disso. Né, Liginha? Um salmo. Ela me mandou um salmo. Qual o tema, Liginha? Ela me mandou um salmo. Que bênção. Obrigada, Fran. Adorei esse presente. Mas primeiro ele foi para mim, com certeza. Nesse Salmo 142, já falei, Salmo ou 143, depende da... No meu livro é 142. É o Salmo de Davi. Primeiro eu queria assim, só dar um contexto para vocês entenderem o porquê desse Salmo, que momento Davi estava. Esse salmo, meus irmãos, é quando o filho de Davi persegue Davi pelo poder.
Entenda, filho de Davi, Absalão, filho de Davi. Ele persegue o pai dele porque ele queria o poder que o pai dele tinha. Olha aí, já começa por aí. Pelo poder. Ele persegue, ele quer derrubar o pai dele. E aí, neste momento de aflição, neste momento de perseguição, de angústia, Davi escreve esse salmo para nós. Então, toda esta situação, tudo que a gente vai ler, é neste momento de aflição de Davi, certo? Entendido? Só que antes da gente começar, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu acabei de explicar para vocês qual era a aflição, qual era a tribulação de Davi. E eu quero que você dê nome para a sua aflição, para a sua angústia, para a sua tribulação, para o seu problema. Que você dê nome para o seu sofrimento, por aquilo que dói aí dentro, aquilo que te traz tristeza, aquilo que te deixa preocupado, amargo. É uma enfermidade, é uma doença física, é um problema financeiro, é uma traição, é uma separação, é uma frustração, uma decepção. Dê nome nesse momento. Dê nome para a sua angústia, para o problema que você vive hoje. Dê o nome aí dentro do seu coração. O que faz teu coração angustiado? Nomeie. O Senhor te pede nessa noite. E vamos começar com a palavra. Aqui no meu, o título, porque acaba sendo um pouquinho diferente. O meu é o 142. O título está: Outra súplica no meio de uma angústia. Como eu falei para vocês, como eu sempre tive dificuldade em entender o salmo, eu fui deixando ele por partes. E para a gente entender e ser assim bem objetiva, bem simples, para ficar fácil. Então a gente vai indo por partes e eu vou explicando. Vamos começar. Senhor, todo mundo achou? Certo? Tudo certo? Amém. Vamos lá. Senhor, ouve a minha oração. Presta ouvidos aos meus planos, segundo a tua verdade. Atende-me na tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque nenhum vivente será encontrado justo na tua presença. Nós vamos parar aí, 1 e 2. Meus irmãos, nesse comecinho, rei Davi, ele humildemente, diz a palavra aí, através da humildade, ele reconhece quem é Deus. Nosso primeiro ensinamento, e que já veio sendo revelado desde a oração. Humildemente, Davi reconhece quem é Deus, a verdade que só vem de Deus. E aí só vem para confirmar essa palavra humildade na minha e na sua vida. Humildade, primeiramente, em reconhecer quem é Deus, que Ele está acima de tudo e de todos, que eu não sou a dona da verdade. Eu não sou mais que ninguém, mais que os meus irmãos.
mas sim Deus. Então, nesse comecinho desse salmo, a gente entende que através da humildade, nós precisamos todos os dias, a todo momento, reconhecer quem é Deus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. E aí vamos continuar lá no 3. Porque o inimigo perseguiu a minha alma, humilhou a minha vida até o chão, colocou-me em lugares obscuros, como a mortos de muito tempo. O meu espírito angustiou-se sobre mim, dentro de mim se tornou o meu coração. Meus irmãos, nesse momento, Davi, ele abre o coração dele para Deus. Ele fala da angústia, ele fala do coração dele, ele fala de lugares obscuros, ele fala como ele se sente, que ele foi perseguido. Ele abriu o coração, ele abriu a verdade que estava dentro dele. E você, nessa tribulação que você está, naquilo que você deu nome nessa noite, na tribulação, no sofrimento, no problema em que você traz, em que você está vivendo, você já abriu de verdade esse coração para Deus? Você já mostrou a verdade que está aí dentro, que você carrega? Qual a verdade, meus irmãos, que você traz? Aonde você tem procurado? Em qual verdade você tem procurado, meus irmãos? Ali, ó, no comecinho do salmo, ele fala, só voltando um pouquinho, segundo a tua verdade, no número 1 ainda, no finalzinho do número 1. Segundo a tua verdade, atende-me na tua justiça. Aqui, meus irmãos, a gente precisa entender que só existe uma verdade nessa vida, que é Jesus Cristo. Aqui a gente entende onde a gente precisa procurar e aonde a gente precisa abrir o nosso coração, escancarar de vez, que é em Deus, é nas coisas de Deus, não é nas coisas do mundo. É procurar aqui, ó, na palavra, no único só Deus, no único só Senhor, que deu a vida por mim e por você. E aí, continuando, para a gente entender esse salmo, entender todo esse processo de Davi, no momento de aflição. No 5, vamos lá. Mas lembrei-me logo dos dias antigos, meditei em todas as tuas obras, meditei nas obras das tuas mãos. 6. Estendi as minhas mãos para ti, a minha alma diante de ti é como terra seca. No 5 e no 6, meus irmãos, é onde começa a entrega. É onde a mudança começa. É onde a sede de Davi, essa terra seca que ele diz, que a alma dele é como uma terra seca. Ou seja, ele tem sede, terra seca, anseia por água. Nesse momento, Davi escancara a verdade para Deus e falou: minha alma está como uma terra seca. Eu te entrego essa minha verdade, Senhor. Hoje eu me encontro como uma terra seca, que anseia pela água viva,
pela água que brota de Deus. E aí, continuando lá, o versículo 7. Atende-me, Senhor, com presteza, o meu espírito desfaleceu. Não apartes de mim a tua face, para que não seja semelhante aos mortos que descem a cova. Faça-me sentir desde manhã a tua misericórdia, porque em ti tenho esperado. Faça-me conhecer o caminho em que hei de andar, porque a ti elevei a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, junto de ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. E aqui, meus irmãos, vem o pedido, vem o maior pedido. O pedido dele aqui não é: Senhor, acaba com esse meu sofrimento, Senhor. Acaba com essa minha perseguição. Mas o pedido dele é: ensina-me a fazer a tua vontade. E mais ainda, meus irmãos, aqui ele declara que o Senhor é o refúgio dele. E aí eu venho te perguntar nessa noite: o que tem sido o teu refúgio? Você já reconhece que o seu único refúgio é Deus? Você sabe que um dos maiores erros que nós cometemos é tentar encontrar refúgio nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, nos pecados. A gente tenta encontrar, tenta preencher o problema, tenta preencher o vazio, tenta preencher o sofrimento com as coisas do mundo, as coisas passageiras, que de uma hora para outra pode te decepcionar, pode te frustrar. A gente tenta. Mas humildemente, meus irmãos, a gente precisa reconhecer e declarar que o meu único refúgio é o Senhor. A gente precisa, através da humildade, reconhecer nossa pequenez, reconhecer as nossas misérias e declarar e afirmar que o seu único refúgio é Deus. Aquele que não decepciona, aquele que não passa, aquele que completa a obra. Meus irmãos, Deus, Ele não faz nada pela metade. Ele não deixa nada inacabado. Mas Ele faz a obra por completo. Porque Ele é o verdadeiro refúgio. Ele é a verdadeira solução para esse seu problema, para essa sua aflição, essa sua angústia que você trouxe nessa noite. Davi declarou isso nesse salmo. E nessa noite nós declaramos isso, pelo nome de Jesus, que o nosso único refúgio é Deus. Fala em voz alta: o meu único refúgio é Deus. Mais forte. Amém, que assim seja. E aí, continuando, meus irmãos. Por causa do teu nome, Senhor, me darás a vida. Tirarás a minha alma da tribulação. E pela sua misericórdia, dissiparás os meus inimigos e destruirás todos os que atribulam a minha alma. Porque eu sou o teu servo.
Aqui, Davi, ele afirma que o Senhor vai dar a vida, que o Senhor vai tirar a alma da tribulação. Vocês estão vendo? Aí, 11. Ele afirma, não é que ele acha, ou que ele só tem uma dúvida, uma incerteza. Não, aqui ele afirma que o Senhor vai dar a vida, que o Senhor vai tirar a tribulação, vai dissipar os inimigos. E não porque ele merece, ele não fala isso porque ele merece, mas porque, meus irmãos, ele reconhece, pelo teu nome, Senhor. Ele reconhece a fidelidade de Deus. Ele reconhece a justiça de Deus. Ele reconhece o poder de Deus. E principalmente, essa fidelidade que o Senhor tem com os seus filhos justos. E aí aqui mais uma vez, vem nos exortar sobre a humildade. Porque toda essa afirmação que ele faz através da humildade, não porque ele merece, mas porque ele reconhece o nome do Senhor. Ele reconhece tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus é. Olha quantos ensinamentos a gente pode tirar desse salmo nessa noite. Nesse processo de angústia de Davi, eu não sei qual é o seu processo de aflição, qual a turbulência, a tribulação que você passa, que você vem passando. Eu não sei, mas você sabe muito bem. E Deus também sabe. Mas Ele vem nos alertar nessa noite. Assim como Davi passou por esse processo de angústia, e ele teve a certeza da vitória, meus irmãos. Você imagina, ele estava sendo traído, perseguido pelo próprio filho. Mas ele teve certeza da fidelidade de Deus. E nessa noite eu vou proclamar isso para a sua vida. Tenha certeza da fidelidade de Deus para a sua vida. E mesmo o coração angustiado, se permite em lembrar o que Deus é. Entenda bem o que eu estou falando. Mesmo o seu coração angustiado, ferido, se permita lembrar e reconhecer o que Deus é na sua vida, meus irmãos. Mas aí você não para por aí em só reconhecer o que Deus é. Tem que continuar. E aí é entregar para Deus, é reconhecer quem Deus é e entregar para Ele qual o caminho a seguir. Nessa noite a Bruna falava que nós temos dois caminhos para escolher. E essa noite é sobre isso. Você tem um caminho para escolher. Como você vai viver essa angústia? Como você vai viver esse problema? É você que vai escolher. Você vai escolher viver essa depressão, essa angústia, essa traição, essa separação, essa decepção. Você vai escolher viver isso sozinho? Ou você vai escolher viver isso em Deus? E entregar de fato essa aflição?
E aí eu quero que você abra lá em Romanos. Já entendemos tudo que Davi passou e tudo aquilo que a gente consegue aprender com esse salmo, certo? E aí, eu nem ouvi o sim, certo? Abre em Romanos 5. Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Amém? Vamos lá. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, aqui nessa palavra, ela vem para dar entendimento e fechar o salmo que a gente acabou de meditar. Aqui, São Paulo, ele não fala que a gente tem que gostar do sofrimento. Eu tenho que amar o sofrimento. Não. Mas a gente tem que escolher como passar por esse sofrimento, por essa angústia. A escolha é minha. Se eu vou parar nessa situação, se eu vou parar nesse sofrimento e ficar aqui parado e só sofrendo, remoendo, chorando, triste, depressiva, a escolha é minha. Mas se eu vou escolher encarar esse sofrimento como um aprendizado e como um passo além na minha vida de fé, a escolha também é minha. Esse é o grande ensinamento dessa noite. Como você quer viver esse momento de aflição que você está vivendo? Nós temos que ter a sabedoria em aprender algo com essa situação que você vive. Nós precisamos aprender algo com essa situação. Porque aqui, Paulo diz para Romanos, sabendo que a tribulação gera perseverança. A tribulação, meus irmãos, é aquela situação que te deixa aflito. Essa situação que você trouxe o nome no começo da noite. Essa é a tribulação. E a tribulação, ela gera perseverança. Ou então ela gera paciência. Por que ela gera perseverança? Porque se você escolhe passar pela tribulação firme, caminhando, nasce daí a perseverança. Porque através da perseverança você vai continuar a tribulação,
Você vai continuar rezando. Você vai procurar a Santa Eucaristia. Você vai procurar a Santa Missa. Você vai procurar a confissão. Você vai perseverar. Vai ser um caminho de perseverar, de lapidar, de ser lapidado. A perseverança leva a uma virtude comprovada. É exatamente isso. A virtude comprovada, meus irmãos, é aquela fé que não viveu só coisas boas com Jesus, mas que viveu os momentos de aflição, viveu os momentos difíceis e encontrou nele um refúgio. Essa é a virtude comprovada. É aquele que já viveu no vale, que já viveu o choro, que já viveu a sombra da morte, mas que permaneceu, que não desistiu. E a virtude comprovada, ela desabrocha em esperança. A esperança é uma virtude, meus irmãos. E essa esperança não é qualquer esperança. E aqui diz: e a esperança não decepciona. Sabe por quê? A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está em Deus. Aquele Deus que não falha. Aquele Deus que não deixa nada pela metade, nada inacabado. É aquele Deus que cumpre a sua obra. É aquele Deus que faz do começo ao fim. É aquele Deus que realiza na tua vida todos os dias. Então a nossa esperança, ela nunca vai nos decepcionar, porque eu não espero em você, eu não espero no Pedro, eu não espero na Bruna, eu não espero no Kiko. Eu espero em Deus. Aquele que me deu a vida e que um dia me chamou lá nos meus 15 anos. Ele me encontrou e me chamou. E é Ele que faz na minha vida todos os dias. Quando que Ele te encontrou? Quando que Ele te chamou? Qual que era a tua idade? Lá no Salmo de Davi, no meio do Salmo, fala que no momento de aflição, então Ele lembrou dos dias. Ele se lembrou das obras que Deus já tinha feito na vida dele. Então, nesse teu problema, nesse teu momento de aflição, de angústia, não se esqueça daquilo que Deus já realizou na tua vida, da graça que Deus já te concedeu. Não deixa a cegueira do sofrimento te atrapalhar. Não deixa essa escuridão apagar tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, meus irmãos. Daquilo que Deus já te tirou. Quando você encontrou com Deus, como você estava? Você estava de pé? Você estava forte? Ou você estava no fundo do poço? Se você passa por um momento difícil agora, não se esqueça dos dias passados em que Deus já fez maravilhas. E é exatamente essa a verdadeira e a única esperança. Nele. Ele que não vai te deixar, Ele não vai te abandonar nunca. Ele não vai te trair. Por mais que você não veja a solução nesse momento em que você está passando, pode ser que você não está vendo a solução. Você não está vendo no final, aquela luz no fim do túnel. Porque sofrimento é sofrimento. Mas não se esqueça que esse sofrimento, essa situação, essa angústia, ela não pode ser em vão, meus irmãos. Nessa noite o Senhor vem nos falar, não pode ser em vão. Mas através dela você tem que tirar um bem muito maior. Algo você tem que aprender dessa situação.
a virtude comprovada, em que você não viveu só os momentos felizes. A sua fé não é só a fé de coisas boas, só a fé do amor, de que tudo pode. E aí, através da virtude comprovada, nasce a esperança no Deus que é. O Deus que diz: eu sou. O Deus que tudo pode na minha e na sua vida. Eu creio. Eu creio muito, fortemente, na fidelidade de Deus, para mim e para a sua vida. Então não deixe a cegueira te atrapalhar e te brincar. Entenda que o sofrimento faz parte, mas para você ir além, para você alcançar o céu, para você alcançar a santidade, não se esqueça. Através da humildade, nessa noite, a gente reconhece que o nosso único refúgio é Deus e que nós temos sede dele. O nosso coração se encontra com uma terra seca que tem sede de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos entregar tudo aquilo que Deus falou para nós nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor veio nos alertar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite o Senhor veio falar de algo tão difícil, que é o sofrimento, que é a tribulação, que é a angústia, a tristeza, a depressão, a decepção, um problema financeiro, a solidão. O Senhor nos trouxe tantas aflições, nos recordou dos nossos problemas, daquilo que deixa o nosso coração aflito e angustiado. Mas nós não queremos parar nisso nessa noite, Senhor. Nós não queremos parar nisso na nossa vida. Nós queremos aprender que esse problema na minha vida seja um momento de aprendizado, Senhor. E que seja para a minha santidade, que seja para a nossa santidade. Porque nós cremos, Senhor, que através da humildade, nessa noite, nós queremos reconhecer que o Senhor é o nosso único refúgio. O Senhor é o nosso único refúgio. Em Ti eu
Assim como diz no final da palavra de Romanos que nós lemos, ora, a esperança não decepciona,
Ele não nos decepciona. E Ele derramou esse amor. Ele derramou essa fortaleza. Ele derramou essa esperança. Ele derramou essa força que você necessita através do